João, capítulo 12. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar do nosso Rei Jesus. Não tem coisa melhor do que falar de Jesus. Hoje nós vamos falar da forma como ele veio, cumpriu o seu ministério. Ele, Rei dos Reis, ele foi aclamado Rei em Jerusalém, morreu na qualidade de Rei dos judeus. E ele é o nosso Rei eterno, o nosso supremo Rei e Salvador e Senhor. João, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 12 em diante. Todos encontraram? Glória a Deus. Então vamos ler o texto. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Só até aqui. Antes de entrar nesse texto, nós vamos andar um pouquinho, com uma leve introdução. Jesus, lá aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então, antigamente, tudo que Deus falava era a espinha dorsal de Cristo, né? Vinha vindo para ele, vinha em carne para fundar esse reino, colocar os alicerces para que esse reino um dia fosse realmente o Rei Jesus ia sentar na cadeira de Davi. Essa promessa está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 a 16. Eu peguei as partes mais importantes. Diz assim: quando os teus dias, Deus falando com Davi, né, dizendo para ele: quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais. Eu gosto dessa expressão. Isso significa, abrindo um parênteses aqui, que nós estamos em Cristo Jesus, nós não vemos a morte, nós dormimos e aguardamos a redenção da nossa alma, do nosso espírito, aguardamos a redenção do nosso corpo, para estar com Ele nesse reino, né, onde Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, dando continuidade: farei levantar depois de ti a tua semente, a tua semente. Ele está falando com Davi, embora venham os reinos, os descendentes de Davi, assentaram-se no trono, assentaram até a deportação, depois não sentaram mais, mas a promessa que é para o descendente de Davi, não é para as descendências, né? Louvado seja Deus. Farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, estabelecerei o seu reino, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. Agora, interessante que aqui está falando de um trono e de um reino para sempre. E nós vimos, sabemos, todos que lê Bíblia sabem que hoje não tem rei em Israel. Esse rei, humanamente falando, eles findaram no ano 587 a.C., quando Nabucodonosor levou cativo, né, e destruiu. Primeiro livro de Crônicas 17 já tem uma promessa um pouco depois do retorno do cativeiro, quando ainda não existia, não tinha mais rei
lei, mas incumprir. Diz assim, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra se passem, nem um jota e nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Nem um jota, nem um tio se omite da lei. Tanto houver céu e terra, o Senhor está cumprindo a lei que veio no Velho Testamento. E ele, quando veio, cumpriu o seu ministério, ele veio nascido de mulher, ele despojou da sua glória, desceu, nasceu de uma virgem, cresceu como homem. Quando ele estava no seu ministério, no auge do seu ministério, quando ele já tinha que entrar em Jerusalém, quando ele já estava chegando o momento dele ser reconhecido, que até então o Senhor, para quem também estuda o Novo Testamento, vê que Jesus não queria ser conhecido no começo. Quando ele passava, ele fazia um milagre, ele se escondia. As multidões queriam levar ele e ele se escondia, porque não era chegado o momento dele ser aclamado rei. Mas agora, quando as multidões, um domingo antes da Páscoa, um domingo antes, ele foi a Jerusalém e chegou o momento dele ser aclamado rei. Aonde esse texto vai dizer que ele busca um jumentinho, um jumentinho, filho de uma jumenta, para que eles venham montado, e ele entra dentro de Jerusalém, montado nessa jumenta, e ali ele é aclamado rei pelas multidões, embora cada interesse da multidão era diferente daquilo que ele pensava, porque os judeus maiorais não queriam que ele fosse rei, mas a multidão queria elevar Jesus como rei, porque eles acreditavam que o rei iria salvá-los da tirania do Império Romano. Mas o Senhor Jesus também disse que o reino dele não é deste mundo, o reino dele é celestial. Embora quando ele vir descer com a sua igreja para reinar nessa terra, ele será o rei absoluto. Louvado seja Deus por isso. Nós vimos que no momento que ele pega esse jumentinho, que ele assenta no jumento, todos nós entendemos que o Senhor escolheu um meio mais humilde de entrar em Jerusalém. Mas eu quero trazer uma informação para você. O jumentinho não era sinal de humildade, mas era sinal de um cumprimento de uma profecia, porque em cavalo vem os reis que estão em guerra. O jumento simboliza o animal dócil, simboliza o quê? Paz e tranquilidade. Simboliza, lembra quando nós temos na história do rei, assim que Davi dormiu com seus pais, que ele levantou Salomão, lembra que todos o general Joabe, né, o Abiatar, o seu sacerdote na época, eles queriam levantar um outro filho de Davi, que chamava Golias, e estava já fazendo festa, fazendo churrasco. Davi estava no leito, né, aguardando o momento de ser recolhido para ir estar com seus pais, com seus antepassados. Então, levaram conhecimento de Davi, e Davi então pediu a Zadok, que eu quero ler isso aqui, gente. A palavra de Deus, ela é fiel. Tudo que houve no Velho Testamento é sombra, é figura das coisas verdadeiras que se cumprirá através de Jesus Cristo. Primeiro livro de Reis, capítulo 1, versículo 32, Davi disse assim: chamai-me a Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, fazei subir o meu filho Salomão na mula que
Gion, no vale de Gion. Ali ungirá rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e dizeis: viva o rei Salomão. Então, aqui nós estamos vendo esse cumprimento das Escrituras, quando o rei Jesus, o descendente de Davi, aquele que Salomão é a figura, porque Salomão é filho de Davi, em figura do rei Jesus, né? Que ele foi ungido. Quando os maiorais do momento estavam comemorando, fazendo churrasco, querendo levantar outro rei, Davi então manda Salomão subir na sua mula, jumento. Mas aqui no texto eu acredito que esse jumento é legítimo, porque Jesus não pega nada pela metade, ele não pega nada que não seja puro, né? Esse jumento, eu creio que ele é filho de jumenta, puro e verdadeiro. Mas nós sabemos que também jumento é comparado com burro, com mula. Lembra de Balaão? Algumas traduções chamam aquela jumenta que falou de mula, né? Chama ela de a mula de Balaão que falou. Então, às vezes, no texto bíblico, o que eu quero dizer aqui é que mula de Davi era homem de guerra, ele montava em cavalos para a guerra, mas no seu momento de lazer, no seu momento de paz, de convivência, de passeio, ele usava a sua mula. Então ele pegou na consagração de Salomão para tornar-se rei no lugar de Davi, ele mandou que ele subisse na mula de Davi, a mula que era dele no seu passeio, porque como nós falamos, é um animal dócil, é um animal da paz, não é de guerra. Nós vamos ver durante essa palavra, nós vamos ver o nosso Senhor Jesus, como Rei dos Reis, que ele veio no seu cavalo branco, mas aqui para ele ser aclamado rei, ele veio montado num jumentinho, porque esse jumentinho simbolizava paz, simbolizava tranquilidade, esperança, mansidão, simbolizava resistência, dócil, né? Ele era dócil, e ele entrou então em Jerusalém, montado nesse jumentinho, e lá as multidões aclamaram Jesus como rei de Israel. E nós sabemos que ele, quando estava na cruz para ser morto, quando ele estava sendo crucificado, antes até de ser crucificado, nós sabemos que ele foi zombado, as multidões, os maiorais, todos aqueles que estavam crucificando Jesus, eles zombavam dizendo: olha aí o teu rei, olha aí o rei dos judeus. E quando ele foi morto na cruz do Calvário, o próprio Pilatos escreveu em cima, em forma de zombaria, né? Tanto na língua grega, como na romana, que na época era o latim, e como no hebraico, para todos verem o rei dos judeus, né? Botou um letreiro bem grande para todos verem em zombaria que ele era o rei dos judeus. E nós sabemos que ali ele estava cumprindo as Escrituras, porque ele é rei de fato, ele é o descendente de Davi, aquele que foi prometido, que sentaria no trono, aquele que viria um dia, e ele conquistaria um reino, súditos para viver no reino, para estar debaixo do seu reino, para estar servindo no seu reino. E hoje eu sempre falo isso aqui, eu sempre falo, porque toda palavra que eu trago, eu acho que eu tenho obrigação, isso é uma coisa minha, de falar da eternidade, falar da eternidade com Cristo, porque Jesus veio a esse mundo para resgatar o povo, para salvar o povo, para um dia estar com Ele, porque a palavra salvação é uma palavra tão banal na nossa boca, mas essa palavra é tão profunda e ela é tão abrangente. Por que salvação? Se a palavra, se Jesus veio para salvar, ele veio salvar alguém de algo, ele veio salvar alguém
Salvador, que ele foi aclamado nesse dia tão tremendo. Eu peguei essa imagem, ele entrando em Jerusalém, as multidões ali eram muito grandes. A Bíblia diz que ali, como era a semana da Páscoa, havia milhões de pessoas. Os estudiosos falam que nem hoje, nos dias de hoje, o maior ajuntamento de pessoas não chega à quantidade de pessoas que tinham em Jerusalém naquele dia, porque Deus tem um propósito, e ali havia todos os tipos de pessoas. Aqueles que queriam Jesus como rei político, que viesse a salvar eles da tirania de César, de Roma, mas havia ali também os servos de Deus que conheciam a palavra, o profeta Isaías, conheciam o livro de Salmo, como diz assim, deixa eu ver se eu tenho, a profecia que os profetas falaram está se cumprindo na pessoa de Jesus. Então essas multidões, como diz o versículo 12 aqui, ouvindo uma grande multidão que vier à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos e palmeiras e saíram ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E Jesus como seu Rei, como seu soberano, louvado seja Deus. Como nós já falamos, ele foi aclamado rei nesse momento, mas não foi reconhecido, porque o reino dele não é deste mundo. Quando os maiorais que deviam conheciam as escrituras, conheciam os profetas, que falavam desse mesmo dia que está acontecendo aqui, eles não deixaram a inveja, o medo de perder o lugar, perder o seu ganho legítimo, o medo de perder o lugar para o Senhor Jesus. Eles não receberam o rei, o Hosana que vem das alturas, o nosso rei soberano, louvado seja Deus. Mas no momento em que, agora eu quero no momento que ele virá, louvado seja Deus. Mateus 27, 37, quando está, isso aí eu já disse, estava escrito em grego, romano e hebraico: este é o rei dos judeus. João 19, 2, os soldados teciam uma coroa de espinho e puseram na cabeça de Jesus e lhe vestiram uma veste de púrpura. Eu achei interessante, olha aqui, eu tirei essa imagem para nós vermos essa veste. A veste, alguns que o púrpura é cor da realeza, normalmente está também no vermelho. Eu acho interessante é que eles colocaram essa veste em zombaria, mas isso tudo está previsto na palavra de Deus. Tudo isso, tudo que aconteceu, como mesmo a palavra diz que nem PJ, nem mentiu, deixará de ser cumprido. Todas as palavras que o nosso Senhor falou ali naqueles 3 anos de ministério, ou até mesmo antes de ele ser conhecido, até aos 12 anos nós temos informação que ele estava ensinando no templo. Nós sabemos que tudo que saiu da boca do nosso Senhor foi um cumprimento das Escrituras, falando dele mesmo, que em Jesus se cumpre todas as promessas, em Jesus se cumpre toda a palavra de Deus. Essa túnica que foi colocada em Jesus, essa túnica de realeza, embora ali não representa tal como tal, mas eles colocaram uma túnica de realeza em deboche, em zombaria. Mas nós sabemos que naquele grande dia, quando ele viu o seu cavalo branco, ao invés da coroa de espinho, ele vai ter, diz a palavra, vou ler isso aqui, Apocalipse 19, versículo 11 a 16, diz: e vi o céu aberto, eis um cavalo branco,
branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Sua cabeça havia muitas coroas. Aqui foi colocada uma coroa de espinho. Essa coroa não é de Jesus, era de Satanás. Mas eles colocaram sobre a cabeça de Jesus. Mas quando ele vem com muitas coroas. Sabe por quê? Muitas coroas? Porque ele vem já como conquistador das nações. Lá em Apocalipse 11, versículo 15, diz que os reinos deste mundo vieram a ser com nosso Senhor. Os reinos, porque Satanás ele governa nos reinos do mundo, mas ele não é rei. O nosso rei, ele está governando no nosso coração. O nosso rei, ele é rei do nosso coração, mas um dia ele vem. E aqui está, ele vem absolutamente reinar soberanamente. Sobre a sua cabeça havia muitas coroas, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Olha só, eu quero deixar aqui, trazer uma clareza. Isso eu trouxe no nosso estudo, no livro de Apocalipse, mas nem todos tiveram a oportunidade de ver. Jesus, aqui, ele vem como rei, como descendente de Davi, segundo a promessa. Ele não está aqui representado como o nosso Jesus glorificado na igreja, o Santo, o Deus conosco. Aquele que está no capítulo 1 de Apocalipse, ele é aquele que é com os olhos como chama de fogo, embora que também ele tem os olhos como chama de fogo. Mas as suas vestes, lá no Apocalipse 1, ele é umas vestes brancas, resplandecentes, né? Que ninguém consegue olhar para ele. Aqui ele vem como descendente soberano, todo-poderoso, mas ele vem com vestes de rei, ele vem com coroa na cabeça, ele vem com o seu manto de rei soberano. Esse manto que está aqui não é sombra, ele só figura aquilo que o Senhor Jesus veio. Diz ele, vestido de uma veste salpicada de sangue, e seguindo os exércitos que há no céu, com cavalos brancos, e na sua boca saiu uma espada, para ferir com ela as nações. Então aqui ele vem soberano, e ele não vem guerrear com espada de homem. Embora as nações ímpias, nesse momento, estão reunidas para guerrear, porém, o Senhor, ele vem com a espada que sai da sua boca, é a palavra de Deus. Lembram quando as multidões, quando Judas traiu Jesus, trouxe as multidões para levar o nosso Senhor Jesus para a cruz. Lembra que quando eles chegaram, Jesus pergunta assim: a quem buscais? Eu posso me citar, para a gente ter um entendimento do que é essa espada que sai da boca do nosso Senhor, nesse dia que ele vem, todo poderoso, montado no seu cavalo branco. Não é mais um jumentinho, não é mais um animal de paz, um animal de passeio, um animal onde ele foi aclamado. Agora ele vem no seu cavalo branco, animal de guerra. Ele vem montado no seu cavalo branco e na sua boca com a espada de fogo. Quando concluí o que eu estava dizendo, quando Jesus pergunta para os seus confetores: a quem buscais? Eles falaram: a Jesus, o Nazareno. Jesus falou: sou eu. Eles caíram todos para trás, porque a palavra de Deus, ela é uma espada, ela ofende, ela corta o ímpio, ela corta tudo aquilo que não é de Deus. E aqui o Senhor, quando ele vem montado nesse cavalo, ele vem para punir as nações e destruir todas as nações ímpias, todos aqueles que não quiseram ouvir. A palavra de Deus diz que em
12, 61 e 62, Jesus, quando o sumo sacerdote pergunta para ele: és tu o Filho de Deus? Jesus responde: eu sou. Aí ele, ao mesmo tempo, ele fala: vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens. Essa foi uma promessa que ele fez no momento que ele estava na cruz, para aqueles sacerdotes maiorais que estavam ali crucificando o nosso Salvador. E quando ele vem, então, agora, Apocalipse 1, capítulo 7, diz assim: eis que venho com as nuvens, e todo o olho o verá, todo o olho o verá, tanto os que estão com ele, os que estão na terra, debaixo da terra, todo o olho o verá. Olha que é a novidade: até os mesmos que o traspassaram, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Então veja que essa promessa de Jesus, quando ele disse para o sumo sacerdote, ele disse para aqueles maiorais que estavam ali, que eles viriam o céu aberto, e ele assentado à direita do Todo-Poderoso, e ver ele vindo nas nuvens, e eles não acreditaram, esbofetearam Jesus, achando que ele estava blasfemando, achando não, que ele sabia que tinha conhecimento da Escritura, mas a inveja não deixou eles aceitar. Então aqui está a promessa: aqueles mesmos que estavam ali, naquele momento, crucificando o nosso Senhor, eles vão ver Jesus vindo nas nuvens, vão ver esse momento, quando ele vem com o seu cavalo branco, vem em glória, com a espada na sua boca, quando ele usar a sua palavra, ele vai usar a palavra, ele vai usar a palavra e todos vão cair mortos. Quem vai pegou os estudos vai ver adiante que Deus chama para a ceia inclusive chama todas as aves de rapina, tudo para cear os corpos que estão lá, porque o nosso rei. Mas eu quero dizer para você nessa noite: não fique assustado. Isso aqui, esse momento não é para aqueles que estão, que já recebeu o nosso rei, nosso Salvador, já confessou o Senhor e Salvador da sua vida, anda nos seus caminhos, não abre mão do nosso Salvador. Essa é a promessa, está com ele. Quando ele vem, a sua igreja vem com ele, a igreja vem juntamente com o nosso Salvador, a igreja vai presenciar todo esse momento aqui. Louvado seja Deus. Vou ainda dar continuidade aqui. Na sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. Ele mesmo é o que pisará o lagar da ira do Todo-Poderoso. Esse é o momento. Por isso que naquele momento ele foi recebido, ele foi aclamado. Agora ele vem soberanamente. Gente, é tão bom. É tão bom. Eu gosto de tudo. As escrituras, toda é escatológica. Todo lugar que nós lemos a palavra de Deus, desde Gênesis, fala do momento do Filho, fala da vinda de Jesus, fala do reino que ele vai conquistar para os céus e o que ele vai governar. Então, toda a escritura, por isso que eu amo escatologia, eu amo porque foi dado, a Bíblia diz que os sábios não entenderão, mas os pequeninos, ele deu a conhecer as escrituras, ele derramou o seu Espírito, nos abriu o entendimento. Nós somos um único povo que conhecemos o futuro, que sabemos para onde nós vamos, que sabemos o que, como foi dito aqui, nós somos a diaconisa Patrícia trouxe uma palavra tremenda aqui falando sobre o vento. Nós somos como o vento que não sabemos para onde vai. Isso se refere quando nós estamos no ministério. Porque hoje eu estou aqui, o Espírito Santo me manda para lá e eu não sei como ele vai me movimentar. Mas nós, eternamente, nós sabemos o caminho que nós estamos trilhando. O nosso caminho chama-se Jesus. Quem está em Cristo é nova criatura e está caminhando sobre ele, porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida eterna. Louvado seja Deus.
mas nós sabemos que no momento em que nós fecharmos os nossos olhos, nós estamos em Cristo Jesus, nós estaremos, como diz aqui o texto falou de Davi, que ele dormiu com seus pais, ele dormiu, nós dormiremos em Cristo. Quer entender esse mistério? Irmãos, eu vou dar um exemplo para a maneira, o único jeito que eu consigo. Porque eu olhar, você botou o cavalo para mim, ali eu olhei, mas vocês viram, né? Dormir é diferente. A morte, João 8:52 diz que todo aquele que está em Cristo Jesus não verá a morte. Mas então nós não vamos morrer? Vamos. Essa casa aqui, isso é uma casa. Assim como você tem a sua casa que você mora. Agora, vou dar um exemplo. A irmã Cida, ela tem a casa dela, mas ela não está lá agora. A casa dela está vazia. Ela está vazia, está aqui. O dia que nós partimos desta vida, nós vamos simplesmente deixar essa casa. Essa casa vai ficar. Ela vai para a terra, ela já é água, vai dissolver na terra como água. Porque 70% aqui é água, né? Vai dissolver tudo ali. Mas um dia, quando a trombeta de Deus soar, que o Senhor chamar, que Ele diz que primeiro ressuscitarão aqueles que estão em Cristo, os mortos em Cristo Jesus, vão ressuscitar e vai encontrar com o Senhor. E depois nós, no tempo da sua vinda, do seu arrebatamento da igreja, nós seremos arrebatados e vão encontrar com eles nos ares. Aqueles que morreram em Cristo, aqueles que deixaram essa casa em Cristo, eles vão ressurgir e estar com Cristo. O que eu queria explicar aqui? O que é então dormir em Cristo? Eu entendo, a única maneira que eu consigo explicar. Você, quem já teve um sonho maravilhoso de estar num lugar lindo, uma paisagem maravilhosa, um paraíso, mas você está vivendo ali, você está ciente, vendo tudo, convivendo com pessoas, conversando, falando, está vivendo ali, mas você está alheio ao que você é de verdade, você está alheio à nossa matéria, você está alheio ao que você é de verdade, no seu momento aqui. Assim eu comparo esse sonho, esse paraíso que nós estaremos com Cristo, quando nós deixamos essa casa. Quando nós deixamos essa casa, nós estaremos o quê? Nesse paraíso com o Senhor. Estamos o quê? Fora dessa realidade, porém estamos vivos, íntegros, falando consciente, inteligentemente, porque eu creio que o nosso espírito e a nossa alma, fora dessa limitação aqui, ela é extremamente sábia. Nossa mente é muito poderosa, ela é muito inteligente, mas o pecado, essa matéria, ela limita a nossa capacitação, ela limita a nossa inteligência. Mas com o Senhor na glória, nós seremos 100% inteligente. Louvado seja Deus. Por isso que eu gosto de falar desse sonho lindo, porque nós estamos realmente vivendo uma realidade, porém está alheia à nossa realidade natural. Então, assim que eu quero explicar para você como eu entendo e creio que é estar com Cristo no paraíso, juntamente com Ele. Agora, um dia nós estaremos de volta, porque o Senhor, a promessa que Ele vem, Ele vai descer no Monte das Oliveiras, como Atos 1:7 diz que quando Ele subiu, que foi azul do céu, os seus discípulos viram Cristo subindo, viram Ele ser ocultado nas nuvens, e o próprio Deus enviou 2 anjos, varões galileus, porque estás olhando? Esse mesmo Jesus que viste subir, Ele há de descer da mesma forma como viste Ele subir. Então Ele vai descer, e quando Ele descer, Ele vem para reinar.
Ele vem para reinar absolutamente no chamado milênio. Nós estaremos com Ele novamente nessa terra, aqui, nessa terra. Ele estará cumprindo então a promessa que foi feita a Davi, que nós vimos aqui hoje, né? Que no seu trono assentaria para sempre um descendente, e esse descendente é Jesus, e ele descerá da mesma forma que nós vimos isso, que os discípulos viram, da mesma forma ele vai descer e vai governar, só que não é mais humilde, ele é o soberano, todo-poderoso, o Rei dos Reis. Só para concluir agora, e na sua veste, não cabe mais, né? As vestes reais que eu vi no seu cavalo branco, na sua veste e na sua coxa tem escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui eu fecho. Lá no jumentinho ele foi aclamado Rei de Israel. Aqui vem absolutamente Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.